Você sabia que você pode ser obrigado a pagar pensão alimentícia de uma criança que você não é o pai biológico? Sim, isso se chama paternidade socioafetiva. Existem algumas coisas que podem configurar a paternidade. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender tudo, vai ser daqui um expert. Meu nome é Michele Albertini, sou advogada especializada na área de direito de família, com 20 anos de atuação especificamente nessa área. Se você quiser saber tudo sobre direito de família de uma forma clara, simples, didática, e sem ficar puxando sardinha para homem ou para mulher. No meu perfil eu defendo realmente o que mais importa, que é a criança. Você achou o perfil certo. Vai lá nas minhas redes sociais, comece a me seguir, Michele com 2 L's, Albertini. Vamos lá para o assunto principal? A paternidade socioafetiva, ela acontece quando homens se envolvem com mulheres que já têm filhos. Na maioria das vezes isso acontece dessa forma, com esse traquejo. E esses homens, eles exercem o papel de padrastos, são companheiros em união estável de mulheres que possuem filhos, são homens que estão ali no cuidado diário com essas crianças, assumindo um papel muito importante da vida dessas crianças, desses adolescentes. Acaba gerando ali um vínculo, uma afetividade que pode dar origem a uma obrigação muito importante que chama paternidade socioafetiva. A justiça brasileira, ela é pacífica em entender que é possível cumular paternidades no registro civil de uma criança. Por exemplo, é perfeitamente possível que uma criança tenha em seu registro 2 pais e uma mãe, um pai biológico, um pai socioafetivo e uma mãe biológica, por exemplo, ou o contrário. Vamos imaginar que a madrasta exerce esse papel de cuidado, de afeto diário com uma criança que mora com o pai. E a mãe, né, tá em outra situação, deixou essa criança morando com o pai. Essa madrasta também ela pode ter aí a configuração da maternidade socioafetiva. E ela vai ter as mesmas consequências, os mesmos direitos e os mesmos deveres que a paternidade socioafetiva que eu vou falar agora na sequência. O que a justiça entende como necessário para realmente configurar a paternidade socioafetiva ou maternidade, tá? A partir do momento agora que eu falar paternidade, sempre pense, pode ser maternidade também. A justiça ela exige que esse pai, né, ou essa mãe, enfim, seja apresentado pela sociedade como o pai, né, perante ali da criança, como se fosse o pai, desempenhando o papel de pai. Então ele participa das reuniões escolares, ele vai ali, né, em consultas médicas, como se fosse pai, ele é um pai afetivo que está ali, né, nos cuidados diários com essa criança. Outro ponto, essa criança reconhece essa figura como se fosse seu pai? Chama de tio ou não aconselho, né, chamar de pai porque pode configurar alienação parental. Inclusive sobre esse tema tem vídeo aqui no meu canal que eu explico exatamente as consequências da alienação parental e também um outro vídeo o que configura alienação parental. Vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar de saber. Não aconselho ninguém a ficar incentivando criança a chamar de pai, mas caso seja por esse patronímio, né, por esse apelido que a criança se refira ao padrasto, sim, está configurada a paternidade socioafetiva, que é a criança também reconhecendo aquela figura como sendo, né, o seu próprio pai. Outro ponto que também é levado em consideração é se houve o abandono do pai biológico. Nessas situações aí fica até mais fácil de configurar ali a entrada desse pai socioafetivo. Se a resposta for sim para todos esses itens que eu trouxe anteriormente, muito provavelmente a justiça vai reconhecer como paternidade socioafetiva. Eu tenho 20 anos na vivência diária da advocacia do direito de família e já vi aqui muitas situações de homens que tiveram um relacionamento com uma mulher que tinha filhos e acabavam cuidando dessa criança, porque está ali morando na mesma casa, né, os cuidados do dia a dia, e acabou, depois que terminou esse relacionamento, tendo contra si uma ação que a ex-companheira ou ex-mulher, aquela que ele viveu ali, cuidou do filho dela, como se fosse seu. Uma ação dela contra ele para configurar essa paternidade socioafetiva, porque ela queria que ele continuasse com os cuidados, né, em relação ao filho dela, porque o pai muito provavelmente não tá nem aí, abandonou, e o pai socioafetivo, no caso o padrasto aí, passou a exercer esse papel e ela quer obrigá-lo perante a justiça a continuar com esse cuidado que ele tinha.
Detalhe, ele só tinha esse cuidado porque eles coabitavam, eles eram um casal. Porém, quando se adquire um vínculo entre ele e a criança, aí a obrigação passa a ser sim de paternidade socioafetiva. E aí que tal cuidado? Porque uma vez que essa mulher, ex-companheira, ex-mulher, enfim, esse relacionamento que você teve ali com uma mulher que tem filhos, uma vez que ela entra na justiça para comprovar contra você a paternidade socioafetiva, e uma vez comprovada, você passa a ter consequências jurídicas, obrigações em relação a essa criança, como se você fosse pai biológico dela. Sim. E aí, o que vai mudar? Você passa a ser responsável para o pagamento de pensão alimentícia, você passa a ser responsável para conviver com essa criança, você passa a ter obrigações de cuidado com essa criança, se essa criança está sendo bem cuidada ou não, enfim, como se você fosse pai. Então, a lei ela dá um poder parental para você, mesmo você não tendo vínculo biológico com essa criança. Se você está em um relacionamento com uma pessoa que tem filhos, tome alguns cuidados. Não seja você que tome as decisões específicas acerca dessa criança. Não seja você o titular perante a escola para responder sobre essa criança. Não seja você o único responsável financeiro dessa criança. Se preocupe em ir atrás do pai biológico para regulamentar a pensão alimentícia. Então, tome esses cuidados para você se proteger acerca de uma eventual futura ação de filiação socioafetiva que a sua ex, né, no caso, futura ex, pode vir a entrar contra você. Então tenha esses cuidados, caso você não queira ter essa responsabilidade de pai socioafetivo. Mas se você quiser também ter essa responsabilidade, super respeito, tiro meu chapéu para você, tamanha sua hombridade. Tenho muitos casos de clientes que nos procuram exatamente para fazer a filiação socioafetiva, mesmo que já romperam o vínculo com a mãe da criança, fala, doutora, eu sei que o pai dessa criança não está nem aí, não consegue suprir as necessidades dessa criança, eu tenho um vínculo com essa criança, eu amo como se fosse minha filha, meu filho, eu quero ser o pai socioafetivo. Olha, hombridade para quem faz isso, sem problemas nenhum. Esse vídeo é um alerta para as consequências caso você venha a ter vínculo afetivo e não queira. Os cuidados são esses que eu acabei de falar. Mas caso você opte por ter também, não tem problema nenhum. Procure um advogado de sua confiança. Caso você queira assumir essa paternidade socioafetiva, faça da melhor forma possível. Caso você não queira também, esse vídeo é assim, ó, um educativo assim bem superficial do que você não deve fazer para não ter configurada contra si a paternidade socioafetiva. Mas caso seja essa a sua intenção, de se proteger de uma eventual paternidade socioafetiva, não dispenso que você se consulte com um advogado especializado para que ele trace, olhando a sua família, olhando a sua estratégia, a relação de vocês, da sua companheira, do pai, especificamente da família de vocês. O que você exatamente não deve fazer, o que você deve parar de fazer, o que você deve fazer para que tenha essa segurança desse possível distanciamento de paternidade socioafetiva, tá? Claro que não dá para garantir nada, mas de repente dá para tentar melhorar aí algumas situações que talvez você venha fazendo sem muito pensar. Então, não dispenso aí que você se consulte com um advogado especializado de sua confiança, ok? Tanto para sim quanto para não. Gostou desse vídeo? Já compartilha com quem você acha que pode se valer dele, com algum homem ou alguma mulher que você conhece, que convive, que cuida de filhos que não são seus biológicos, mas como se fosse. Envie esse vídeo, talvez essa pessoa te agradeça, ou ela queira de fato assumir essa maternidade ou essa paternidade socioafetiva, ou ela queira, né, tomar algumas cautelas para tentar evitar um pouco aí de consequências, porque tanto a maternidade quanto a paternidade socioafetiva são passos muito importantes e dão consequências jurídicas gravíssimas, como eu já falei aqui, podendo ocasionar a obrigação de pagamento de pensão alimentícia e regime de convivência também, tá? Sem contar que, em caso de falecimento de quem é pai ou mãe socioafetivo, você vai ter esse herdeiro que não é biológico, que vai ser o herdeiro socioafetivo. Essa consequência, ela é uma consequência que vai impactar nos seus filhos biológicos. Vamos imaginar que você já tenha 2 filhos biológicos e queira assumir um socioafetivo.
A sua herança, né, os seus bens depois que você falecer, serão divididos entre esses 3 herdeiros necessários aqui, tá? Não tem como fugir disso. O filho socioafetivo, ele é equiparado igualzinho ao filho biológico, se feita o reconhecimento, tá? Então, atenção, né, porque tem consequências graves aí. Se você gostou desse vídeo e não quer perder nada do meu canal, já ative o sininho, seja um inscrito, que isso ajuda a gente a produzir vídeo aqui também. E para ficar por dentro de atualizações mais constantes no direito de família, mais uma vez, falo para você aqui, ó, me siga nas minhas redes sociais. Eu sou Michelle Albertini. Lá eu vou ter um prazer de poder conversar com você mais perto. Até mais.